Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Olha, recentemente nós abrimos uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram para que vocês pudessem perguntar as dúvidas que vocês têm sobre a fé pentecostal. E hoje se inicia uma série nesse canal onde a gente vai responder essas perguntas que vocês têm mandado para a gente lá no Instagram. E para responder a pergunta de hoje, nós trouxemos um convidado mais do que especial. Então, vem comigo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite mais do que especial. Se você é pentecostal, eu acredito que você seja por estar aqui nesse vídeo, e mesmo que você não seja, e quer conhecer sobre as raízes da fé pentecostal, eu quero te convidar para um evento que vai acontecer do dia 1 ao dia 5 de fevereiro aqui na Casa Teológica. Será um evento 100% online, 100% gratuito. Além do curso que você vai estudar com a gente do dia 1 ao dia 5, tá? Você vai receber um e-book também. Mas para receber tanto o e-book quanto o acesso desse curso, você precisa fazer o seu cadastro. Então, para se cadastrar, basta clicar no link que está aqui na descrição, no primeiro link, tá bom? Vamos pro vídeo. Lá no Instagram, o T. Cláudio fez a seguinte pergunta: existe de fato uma hermenêutica pentecostal? Se existe, no que ela se diferencia? Para poder responder essa pergunta, nós trouxemos um convidado super especial, o professor e escritor Gutierrez Fernandes. Então agora com a palavra, Gutierrez. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fui convidado aqui pelo canal para falar rapidamente sobre hermenêutica pentecostal. O que é hermenêutica pentecostal? Quando a gente fala em hermenêutica, a gente lembra sempre sobre a arte de interpretação de textos, especialmente de textos antigos, como é a Bíblia. E isso, de fato, é hermenêutica. Hermenêutica tem a ver com interpretação. Só que no século XX, o conceito de hermenêutica ele foi expandido e se passou a pensar não só da interpretação em si do texto, mas a hermenêutica ficou conhecida como uma ciência ou como uma escola de pensamento em que você analisa a interpretação em si, o próprio processo da interpretação. Como que a interpretação acontece? Não só em relação ao texto, mas até mesmo antes do leitor chegar ao texto. O que acontece antes que pode influenciar essa leitura? O que acontece depois que também pode influenciar essa leitura? Então, a hermenêutica hoje ela está ligada a vários outros conhecimentos, como a linguística, por exemplo, como a própria teoria do conhecimento, ou como o conhecimento é construído, e também a filosofia da linguagem. Então, a hermenêutica está ligada a tudo isso. Quando a gente fala em uma hermenêutica pentecostal, ou uma hermenêutica luterana, ou uma hermenêutica católica, ou uma hermenêutica reformada, o que estamos falando são de pontos que essa tradição possui, e são pontos que essa tradição, por possuir, acaba influenciando a leitura do texto. Então, são os pressupostos que determinado grupo tem que acabam influenciando a leitura do mesmo texto que um outro grupo vai ler. Por exemplo, o pentecostalismo tem como pressuposto que os dons continuam para hoje. Isso é um pressuposto. E isso naturalmente influencia a leitura do texto. Então, Atos vai ser lido não meramente como um texto de história, embora também seja, mas também como modelo a ser copiado hoje. Aquele que é, por exemplo, um cessacionista radical, que acha que os dons ficaram restritos ao primeiro século, ele vai tender a ler Atos como um livro histórico, como um registro histórico do início da igreja, e não como um modelo a ser seguido. Então, são pressupostos que produzem leituras bem diferentes. É por isso que a gente fala em uma hermenêutica pentecostal e uma hermenêutica peculiar desse grupo, pentecostal carismático. Hoje em dia, claramente, vem crescendo a aceitação no meio evangélico como um todo
dos dons espirituais, do exercício do sobrenatural. O nosso próprio tempo hoje, que é esse tempo pós-moderno, é um tempo de reencantamento do mundo, né? Onde o mundo está reencantado novamente em relação ao período moderno, que foi um período muito cético, onde havia um combate muito forte a qualquer ideia de sobrenaturalidade. E nesse tempo que a gente vive, naturalmente, há menos resistência a isso, inclusive em grupos mais tradicionais do cristianismo. Inclusive, há grupos enormes, carismáticos, dentro do seio da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, Metodista, Batista, Presbiteriana e por aí vai. Dentro dos principais grupos mais tradicionais da fé protestante e da fé cristã, de maneira geral. Mas eu só quero que você entenda, nessa brevíssima conversa aqui, que a hermenêutica pentecostal ela tem a ver, então, com os pressupostos que alimentam a leitura dos pentecostais. Então, cada grupo que tem uma teologia, por trás tem uma hermenêutica, porque todo grupo que tem uma teologia, ele precisa de uma hermenêutica, ou ele tem uma hermenêutica ainda que ele não reconheça. Então, a teologia pentecostal, por existir, ela tem uma hermenêutica pentecostal por trás. E eu deixo o convite para que você conheça mais sobre o assunto, bibliografia indicada, inclusive. Eu quero indicar especialmente o meu livro O Espírito e a Palavra, da CPAD, onde eu trato sobre esse tema. E o meu mais recente livro, escrito junto com um colega, pastor batista, Kenneth Terra, que é o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Esse livro ele foi lançado pela Thomas Nelson Brasil, e além da minha colaboração, do Kenneth, nós somos os autores do livro, mas há também um apêndice com uma colaboração internacional de teólogos renomados no meio pentecostal, como Craig Keener, Robert Menzies, Velit Mati Karkheim e também o Kenneth Asher. Todos eles já escreveram livros ou textos acadêmicos sobre hermenêutica pentecostal, e eles dão essa contribuição também ali para a gente. E para encerrar, a gente pode colocar aqui um eixo muito importante no pentecostalismo, é a questão da narrativa. A narrativa vem sendo muito valorizada hoje em todos os segmentos do cristianismo, mas o pentecostalismo, desde o seu nascedouro, ele sempre tomou a narrativa como um paradigma de leitura. Ou seja, o pentecostal olha para a narrativa de Atos e se vê dentro daquela narrativa, e se envolve no drama da história. Portanto, isso é hermenêutica pentecostal. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu espero muito que a sua dúvida tenha sido respondida nesse vídeo com essa excelente explicação. Quero aqui deixar meu agradecimento mais uma vez ao professor Gutierrez Fernandes por ter nos atendido. Bom, para que você também tenha a sua pergunta respondida aqui no canal, nos siga no Instagram e lá, quando abrir a caixinha de pergunta, não deixe de fazer a sua. Lembrando que se você quiser entender mais sobre hermenêutica ou exegese também, tem aqui na descrição e aqui do meu lado está aparecendo alguma sugestão para você poder assistir e entender mais. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, não se esqueça de inscrever na nossa maratona sobre pentecostalismo clássico. Deus abençoe vocês e se Jesus não voltar, até a próxima.